Então tá. Então como que começa o Evangelho segundo João? O Evangelho de Jesus segundo João. Aqui é claro, João está escrevendo isso posteriormente ao que ele tinha vivido, certo? Então a gente está vendo um relato que ele não é simultâneo ao que Cristo estava fazendo. Você vai perceber que muitas das coisas João vai colocar no passado. Não receberam, as trevas não prevaleceram, ou seja, já estava aqui pós-crucificação João fazendo esses relatos. No versículo 5, ele vai falar: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, certo? E aqui João vai citar outro João, que é o João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto, é aquele que prepararia o caminho para o Messias, certo? Então aqui a gente tem dois Joãos, para você não confundir, tá? João, o discípulo de Jesus, e João, o profeta, tá bom? Beleza? Rickson, como assim tem dois João? Tem. E um é o João Batista e o outro é o João, o discípulo amado. Que a gente vai conhecer esse discípulo amado aí por um bom tempo. Não vamos ficar lendo João, tá bom? Então, como que João vai iniciar o seu escrito, né? No versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo aqui é o quê? Palavra. A palavra estava com Deus. Então, o verbo aqui, ele na verdade está se referindo a Jesus. Então, está falando de verbo aqui, está falando de Cristo. Como que a gente sabe disso? Né? No versículo 2 vai falar: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no verso 14 vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sempre, na minha infância, né? Vamos falar de infância aqui. Eu sempre olhava para Deus como o Deus Todo-Poderoso. Eu sempre tive esse temor dentro de mim, sempre tive essa realidade muito bem estabelecida. Eu sabia que Deus existia. E, de fato, a Bíblia se cumpre quando diz lá em Romanos que dentro de nós todos receberam a revelação de quem Deus é. Se talvez você ainda não conheceu Deus a partir da concepção bíblica, que é o que a gente chama de revelação especial, é bem provável que dentro de cada ser humano existe uma partículazinha lá que sabe que Deus existe. Isso foi colocado no homem a partir da revelação da criação. A partir da criação, Deus revela ao homem que ele existe. Então, essa revelação, Deus fez a cada um. Mesmo você sendo crente ou não, você sabe que Deus existe. Mesmo você sendo crente ou não, você sabe que existe um padrão moral a ser seguido. E o que te dá esse padrão moral? É Deus. Deus coloca dentro de você. Então, a gente sabe que a gente não pode matar, por quê? Porque a Bíblia fala que não pode matar. Você sabe que você não pode mentir, e tem até aqueles detectores de mentira, não tem? Vocês já viram detector de mentira? Por que seu coração acelera quando você mente? Porque você sabe que é errado, mas quem colocou na sua cabeça que é errado mentir? Deus. Essa partícula, essa coisinha que existe dentro de você, Deus coloca sobre você para você saber o que é certo e o que é errado. Então, eu sempre tive essa concepção, e eu acredito que vocês também, que existe alguém, existe um Deus todo-poderoso, e por muitas vezes, para quem não é crente, um Deus inacessível, onde seria necessário muitos rituais para que você chegasse ali ao auge, para que você conseguisse se comunicar com Deus. Tinha um amigo meu que, quando eu chamava ele para vir na igreja, ele chegava e falava assim: moço, eu não vou na igreja não, porque se eu for na igreja eu vou pegar fogo. Eu sou cheio de pecado, se eu entrar na igreja eu vou pegar fogo. Porque existe realmente essa concepção de que Deus é um ser que está distante, porque ele é super poderoso, e eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou fraco, eu sou falho. Então Deus acaba se tornando um objeto muito inacessível aos olhos mortais, né? E era assim que, por muitos anos, eu vi Deus como alguém inacessível. Eu vi Deus como alguém que era muito difícil chegar até Ele. Porque a gente tinha que vir para a igreja, e aí o dia que eu não quisesse ir na igreja, e o dia que eu errasse, o dia que eu tropeçasse, eu não podia mais ir na igreja porque eu errei. E aí eu seguia nessa faixa.
Eu vivia dessa forma. Até que o Espírito Santo se revela, né, a nós e nos dá o entendimento. Mas a beleza da Bíblia, a beleza dos evangelhos, é justamente a gente ter essa percepção de quem Jesus de verdade é e o que Deus fez por nós e tamanho é o amor de Deus por nós. Tanto que um dos versículos mais conhecidos é João 3,16. Você pode colocar para mim, Larissa? Porque Deus... Como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos, todo mundo fala, todo mundo se emociona, é lindo, maravilhoso. Eu já vi gente que nem é crente colocando isso no perfil do Instagram deles. Tipo assim, você nem sabe o que significa, por que você está colocando isso aí? Mas coloca, porque é bonito, é lindo. Porque essa é a beleza do Evangelho. É saber lá em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que Deus, literalmente, assumiu a sua forma e habitou entre nós, aqui na terra. Isso, para uma concepção mortal, de olhos mortais, da gente, que é limitado, é difícil a gente receber isso. É difícil a gente conceber a ideia de que Deus se humilhou para habitar entre nós e nos salvar. Então, a todo momento, a gente busca ali a justificativa própria. A gente busca ser justificado por obras, ser justificado por obediências à lei. Mas aí a gente percebe que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Isso não quer dizer, meu irmão, que Jesus veio abolir a lei. Matar continua sendo errado, mentir continua sendo errado. Jesus não veio abolir a lei. Mas Jesus veio mostrar para nós, meu irmão, que ainda que você fale no cumprimento da lei, existe alguém que está à direita de Deus intercedendo por você e que justificou o seu pecado e te sarou de verdade. Então, no momento que você não consegue clamar, clame a Jesus. No momento em que seus pés falharem, clame a Jesus. No momento em que sua caminhada estiver difícil, você estiver pecando, você estiver errando, clame a Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, Cristo endireita as nossas veredas. Foi para isso que Deus se manifestou. E é isso que João está dedicando tempo para falar no início da sua carta aqui, da sua escrita, do seu relato. Ele está dedicando tempo para falar o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito e fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele dedica ali, repetição. No início, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deixando muito claro que o que criou a humanidade, o que te criou, o que criou o mundo, o que criou o universo, se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo que estava com Deus no início, criando todas as coisas, nesses últimos tempos, se fez carne e habitou entre nós. Então, percebe, meu irmão, que a revelação que a humanidade tinha a partir da obra da criação, de saber o que é errado mesmo sem ser crente, agora a humanidade tem para onde olhar. Nós temos para onde olhar. Cristo é para onde nós devemos olhar. Então a sua salvação, meu irmão, depende diretamente de Jesus. E sem Jesus não tem como você ser salvo. Sem a obra redentora de Cristo Jesus, as nossas obras próprias não passam de trapos de imundícia. E é por isso que precisamos de Jesus. É por isso que você precisa de Jesus. Porque o que você não conseguia fazer, Jesus fez. E fez de forma magistral. Ele viveu nessa terra a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele viveu nessa terra com a carne que você está aí, essa carne aí. Ele viveu nessa terra e não errou, e não pecou, e não falhou. Então, o que Jesus se propôs a fazer, ele fez de forma perfeita. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aqui a gente aprende algo muito bonito, a partir do relato do apóstolo João,
Porque ele vai citar João Batista e vai citar o que João Batista falou. Olha bem, houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. De novo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, meu irmão, a nossa vida, a nossa salvação, a sua salvação, ela não nasceu da vontade da carne, ela não nasceu da vontade do homem, ela não nasceu no sangue que você derramou lá dos sacrifícios, ela nasce da vontade de Deus. E quem são esses que no versículo 11, João está citando, veio para o que era seu e os seus não receberam? Esses são os judeus. E é justamente aqui que a gente tem essa diferenciação. Porque a gente bem sabe que para o judeu administrar a fé dele, ele tinha que prestar sacrifício, ele tinha que celebrar as festas. O sacerdote todo dia tinha que ir lá acender a luz, acender a chama lá no onde Levítico 6 fala, do altar, tinha que acender o fogo no altar. Tinha uma série de rituais que tinham que ser seguidos. E aí, quando, meu irmão, esses rituais, eles são só uma imagem do que viria de Cristo Jesus. Quando Jesus se manifesta para eles, eles não recebem Jesus. Então, tudo o que eles estavam fazendo, desde não sei quando, chega em Cristo, eles não reconhecem a Cristo. Eles não abraçam Jesus e não aceitam Jesus. Mas o que João está falando? Não é só porque aqueles para o qual Jesus veio o rejeitaram, quer dizer que Jesus vai voltar para o céu de mãos vazias, meu irmão, não. Ele estende a salvação para mim e para você. Então agora, João vai falar, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Aqueles que creem no nome de Jesus. Então esses não nasceram pelo derramamento de sangue feito pelo sacerdote, não nasceram pelo derramamento de sangue feito ali nos rituais judaicos. Também não nasceu da vontade da carne e nem da vontade do homem. Então, quem nasceu de Deus, nasceu da vontade do próprio Deus. O que isso me mostra? Isso me mostra que eu posso ter segurança no meu novo nascimento. Isso me mostra que eu posso ter segurança na minha salvação em Jesus. Porque eu sei que em Cristo a minha salvação é garantida. Porque ela não nasceu da minha vontade, mas ela nasce da vontade de Deus. Então tem segurança. Por que tinha que ser feito toda vez, meu irmão, o sacrifício? Por que o sacrifício era sempre assim? Toda vez tinha que fazer. Porque o homem sempre pecava, sempre errava. Lá no livro de Juízes, você vai ver muita coisa assim. Deus levanta uma pessoa, um libertador, que destrói todos os altares dos deuses estranhos, né? Alguém já leu Juízes aqui? Se você não leu, vá ler. É pequenininho, dá para ler tranquilo, tá? Livro de Juízes. Vamos lá. Deus levanta um juiz, um libertador do povo. Aí esse libertador vai lá, quebra os altares de deuses estranhos e o povo de Deus prospera. Que bênção. 40 anos prosperando. Aí esse libertador passa, vem outro líder. Aí o que esse líder faz? Edifica altar para Deus estranho, começa a adorar esses deuses. Aí o que Deus vai fazer? Tira a mão do povo, tira a bênção deles, e aí o povo é levado cativo, é preso, sofre, e fica lá sofrendo 80 anos. E aí o que acontece depois de 80 anos? Deus levanta um libertador. E esse libertador faz o quê? Quebra todos os altares de deuses estranhos, salva o povo, leva o povo de volta para a terra e todo mundo fica feliz, o povo é livre. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece? Daqui mais 40 anos, lá no livro de Juízes, levanta um líder mau, que levanta altar para Deus estranho, e o povo é levado cativo de novo. Aí sabe o que vai acontecer 40 anos depois? Deus levanta um libertador e fica nisso. Fica nessa, meu Deus, a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, não é possível.
Como que o povo consegue ser tão teimoso? O povo que murmurou lá, ó, não entrou na terra. Entrou a descendência do povo. O povo viu Deus derramar maná, viu Deus com a coluna de fogo, viu Deus com a nuvem protegendo eles do sol, viu com a coluna de fogo protegendo do frio, viu o maná cair do céu. E o que o povo fez? Oh, era bom estar lá no Egito. Era bom quando a gente era lá no Egito, não estava nesse deserto. Murmurou, Deus falou, vocês não vão entrar na terra. Eu libertei vocês para entrar na terra, agora vocês não vão entrar, quem vai entrar é a sua descendência. Moisés, você só vai ver a terra de longe, você não vai entrar na terra. Como que pode um povo que vê Deus agir com obras sobrenaturais, ainda negar e ainda levantar altar para Deus estranho? Como que pode? Essa teimosia? Como que pode, meu irmão? Como que pode nós, crente, você, crente, não sei quantos anos de igreja, ainda se sentir tentado a sair da igreja e buscar o pecado? Como que pode? Como que pode você, crente, não ter morrido para certos tipos de pecado na sua vida? Como que pode você, com tantos anos de vida de crente, como que pode? Portanto, essa revolta, isso existe. Por quê? Porque o ser humano é inconstante. Você é inconstante. Você sempre vai errar, irmão. Então, a obra da antiga aliança, ela se tornava uma obra incompleta, porque errava, aí o povo caía, aí ia lá, Deus levantava um libertador. Sempre Deus, né? Você percebe que é sempre Deus. Sempre foi Deus, irmão. Sempre foi a graça e o perdão de Deus. As pessoas começam a falar que o tempo da graça é só agora. Não, irmão. Deus sempre foi gracioso e bondoso e misericordioso. Sempre que o povo precisava de um libertador, Deus levantava. Quando o povo precisou de Moisés para libertar eles do Egito, foi Deus que levantou Moisés. Moisés, pela própria mão dele, o que aconteceu? Matou o cara lá, o outro rechaçou ele de lá, falou, você vai me matar também? Moisés ficou com vergonha, foi embora, sumiu não sei quantos anos. Aí Deus foi lá e, vem cá, Moisés, volta para cá que você vai libertar o meu povo do Egito. Deus pegou Moisés, não sei de onde, levou lá para o Egito, para libertar o povo. Sempre Deus agindo na história. Não é diferente em Jesus, é Deus agindo na história. Mas porque a gente não tem mais essa dinâmica de ter que ficar levantando altar, fazendo sacrifício, administrando a fé a partir da minha força, não é só porque que a gente não está tendo essa força que a gente tem que ser relaxado com a nossa fé. Porque aquele que se converte e expõe Jesus ao vitupério novamente, não tem perdão mais para essa pessoa. Isso está lá em Hebreus. Resumindo, se você é um crente, você experimentou da graça, do perdão, da salvação, das curas, de tudo que Jesus tem para você, e você ainda assim nega a fé em Cristo Jesus e vai viver a sua vida de qualquer forma, me fala qual perdão existe para você. A própria Bíblia fala, vocês expõem Jesus novamente à cruz, ao escárnio. Então não tem perdão mais para você. Porque você já rejeitou o perdão, tendo recebido esse perdão. Portanto, estava falando que nós somos inconstantes. Mas a obra de Deus, na verdade, na profundidade, ela é somente de Deus. Então eu posso ter segurança em Jesus, porque a obra de Jesus é a obra de Deus. A obra de Jesus, a morte de Jesus na cruz para perdoar o seu pecado é uma obra de Deus e não sua. Os romanos crucificaram Jesus. Não, meu irmão. Os romanos foram só um meio pelo qual Deus usou para crucificar a Cristo e perdoar a humanidade e te perdoar. Você percebe que nada sai do controle da mão de Deus? Porque, novamente, versículo 13, não nasceram do sangue, não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Então, se você é nova criatura em Cristo Jesus, meu irmão, tenha segurança. Caminhe com Jesus. Porque ainda que você caia, o justo pode cair 7 vezes, não ficará prostrado. Porque existe segurança em Cristo.
Existe segurança em Jesus. Por quê? Porque o Verbo, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo habitou entre nós. Por isso eu posso ter segurança. Por isso eu sei que Jesus é a revelação máxima de tudo o que eu preciso saber acerca de Deus e do que Deus quer de mim. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é aquele pelo qual eu não preciso mais prestar... Eu falo isso com os adolescentes de vez em quando. Gente, se a gente quiser chegar ali no pátio da igreja, ali onde é que está a garagem, se a gente quiser chegar lá, levantar um altar, pegar um cordeiro, matar, sacrificar para Deus, ia ter algum efeito? Não. Então tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir para a igreja, vou cultuar Jesus, vou clamar a Jesus. E é assim que a gente administra a nossa fé hoje. Rickson, e se eu quiser fazer os mesmos rituais que o povo judeu fazia? Meu irmão, se você for judeu e quiser, faz na sua casa um pátio lá e vai sacrificar bicho, hein? Aí você me pergunta, eu vou ser mais santo por causa disso? Não, não. Você só vai gastar mais dinheiro comprando animal para poder matar, porque você não cria, né? Na cidade aqui moderna, a gente não cria animal para poder matar, né? Tá certo? Aí você lembra de plantar também e pegar o dízimo da sua colheita, além do dízimo do seu trabalho, você pega o dízimo da colheita e queima para Deus também. Dá um jeito de queimar lá na sua casa. De boa. Tranquilo, né? Aí o pessoal, tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Tem gente que fala isso, tá? Isso não é eu que estou inventando. Tem gente que fala, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Só que, tipo assim, se a pessoa guarda o sábado e não mata um cordeiro no sacrifício, ela está cumprindo a lei errada. Entendeu? Está administrando a fé errada. Porque não são só 10 mandamentos. A lei que a gente chama Torá, ela tem 613 mandamentos, certo? Então, se você erra em um, você já descumpriu a lei toda, porque a palavra de Deus fala isso. Se você cumpre a lei toda, mas em um só ponto você tropeça, você descumpriu a lei toda. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, do que adianta eu me esforçar para guardar o sábado? Eu vou falar assim, eu vou guardar o sábado e vou ser salvo. Aí a gente vai ler João 1:13 e vai falar assim, não é da vontade do homem, mas é pelo poder de Deus. E o poder de Deus é Jesus. Então, se eu estou em Jesus, meu irmão, Jesus é o meu sábado. Entendeu? Se eu estou em Cristo Jesus, Ele é a expiação perfeita, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito. Se eu estou em Cristo Jesus, Ele é o cumprimento perfeito da lei. Então, algo que você nunca ia conseguir fazer, Jesus fez. Então, agora você pode descansar, porque Ele falou que quem estiver nele não tem mais nenhuma condenação. Entendeu? Estar em Jesus é maravilhoso, irmão. Estar em Jesus é maravilhoso. Porque agora a gente administra a nossa fé a partir da comunhão da igreja, a partir da obediência à palavra de Deus e a obediência a Cristo Jesus. A gente dedica a nossa vida a ser discípulos de Jesus. Então é maravilhoso. Porque você não precisa matar nenhum animal. Só se for para se alimentar, tá? Você pode fazer isso. Você pode ter um animal, carne de boi, carne de frango, certo? Carne de porco. Você quer comer? Come. Seja feliz. Come para a glória de Deus. Não come para se empanturrar, beleza? Que aí é pecado. Mas come para a glória de Deus. Tá certo? Faça isso. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. Ele é o sacrifício perfeito. Então, versículo 15, João dá testemunho a respeito dele e exclama. Percebe que o apóstolo João faz questão de falar o que João Batista falou e não só falar, como exclamar. Exclamar o quê? A exclamação, ela indica atenção, né? Então, vamos lá.
Para não idolatrar João Batista. Como é que João Batista fez para que ele mesmo não fosse idolatrado? Esse é aquele de quem eu dizia. Jesus é aquele de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Porque tinha essa, né? Sempre os antecessores, as pessoas tinham essa hierarquia de um é mais velho que o outro. E tinha essa pegada mesmo na cultura judaica. Dessa veneração, não vou falar veneração não, mas dessa ideia de que quem vinha antes tinha mais experiência, era melhor e tal. Aí João Batista chega e fala, não, é esse aí que eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Eu vim primeiro, mas só vim para preparar o caminho. Por quê? Porque ele é mais importante do que eu. Por quê? Porque ele já estava lá criando o mundo com Deus. Ele estava lá na criação, na obra da criação. Eu não sou nem digno de desatar a correia da sandália dele. Esse é Jesus. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Ou seja, meu irmão, a glória da revelação de Cristo Jesus para as nossas vidas pertence somente a Deus. Porque você só conhece Jesus, meu irmão, porque Deus um dia o revelou a você. Você só conhece Jesus porque Deus um dia, no seu plano de redenção da humanidade, envia Cristo Jesus para morrer para o seu pecado e definitivamente sarar a sua terra e a sua vida. Cristo Jesus é a obediência perfeita. Por isso que você tem que obedecer Jesus. Por isso você tem que dedicar a sua vida a Jesus. Por isso que a nossa realidade, o que você faz da sua vida, o que você busca da sua vida, tem que ter o fundamento em Cristo. Lá em Mateus 5, se eu não me engano, 5 ou 7, vai falar, após Jesus falar, é o 7, Mateus 7, após Jesus falar do Sermão do Monte, após ele dar várias explicações acerca de várias coisas, ele chega e vai falar o seguinte, aqueles que escutam essas palavras e as obedecem, eu vou assemelhar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, correram rios, enchentes, inundações, e não combateram aquela casa, porque ela estava firme. Mas aqueles que ouvem minhas palavras e não colocam em prática, não a obedecem, eu vou assemelhar a um homem imprudente. E de onde que vem essa imprudência? A imprudência vem de ouvir as palavras de Deus, da boca literalmente do próprio Deus, e não colocar em prática o que o próprio Deus está falando. Isso é um absurdo. Porque uma coisa é você não dar ouvidos para um profeta, uma coisa é você não dar ouvidos para um pastor, outra coisa é você não dar ouvidos para o próprio Deus. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu vou assemelhar um homem imprudente. O que é imprudência, irmão? Imprudência é aquilo que você sabe que tem que ser feito e você não faz, você age imprudentemente. Tipo, você vê um sinal vermelho, ao invés de parar, você acelera. Isso é imprudência. Você sabe o que deve ser feito. Você tem um sinal para seguir, mas você escolhe não seguir por seu próprio instinto. Não vai vir ninguém. Não tem problema, eu vou, não vai dar nada. E é aí que você bate o carro. Literalmente, furar um sinal vermelho. A possibilidade de você bater um carro furando um sinal vermelho é muito grande. Porque a pessoa que está vindo do outro lado, ela vê um sinal verde, o que ela interpreta? Está verde, eu vou seguir. Do mesmo jeito, ouvir as palavras de Jesus e não colocar em prática, meu irmão, é aquilo que nós estamos falando. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, tudo o que Jesus falou é a boca de Deus, literalmente falando. Então tem que obedecer Jesus. Se eu ficava bolado e chateado, porque o povo de Israel não obedecia e murmurava contra Deus, mesmo tendo saído do Egito, se o povo de Israel tivesse vendo a vida da igreja moderna, eles estariam mais revoltados ainda. Porque eles vão falar assim, não, a gente conhecia a Deus a partir da fala de Moisés.
A gente conhecia a Deus a partir do que Moisés falava. A revelação que a gente tinha de Deus era o que Moisés estava falando. Mas nesses tempos agora, a revelação que você tem de Deus vem do próprio Deus, que é Jesus. Então, de verdade, a nossa geração, sim, talvez seja pior mesmo que a de Sodoma e Gomorra. Porque a revelação que Sodoma e Gomorra tinha de Deus, meu irmão, era muito limitada. Agora você tem uma revelação muito maior que eles. Você conhece a Deus muito mais e mesmo assim não coloca em prática o que Deus fala. Então, sim, se nós não colocamos em prática o que Deus está falando, porque Deus literalmente falou na língua dos homens, para que todos entendessem, e tem as palavras de Jesus transcritas aqui na Bíblia, então sim, nós estamos decaindo mesmo como humanidade. Porque antigamente, Deus falava a partir do profeta, mas nesses tempos, Deus se revela a partir dele mesmo. Está onde? Você sabe onde está isso na Bíblia? Sabe? Sabe? Hebreus, sim. Hebreus 1? Hebreus 1, versículo 1, rapidão lá. Hebreus 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então o povo lá de Sodoma e Gomorra, eles escutavam a Deus, eles conheciam o que Deus queria deles a partir do que alguém falava. Nós hoje sabemos e conhecemos o Deus de Israel a partir do que ele mesmo falou, na pessoa de Jesus. Então, se não tinha desculpa para o povo antigamente, que conhecia a Deus ali pela revelação, e Deus consumiu aquela cidade por causa do seu pecado, quem dirá para nós hoje, meu irmão? Por isso que as pessoas falam, se morrer, ir para o inferno, não é injustiça de Deus, não? Não, não é não, porque Deus está se mostrando todo dia na sua vida. Porque Deus todo dia está te dando a oportunidade de recomeçar. Porque Jesus já está com os braços estendidos para você, para te perdoar. Porque Jesus já fez o sacrifício para Deus, há 2000 anos atrás, para morrer pelo seu pecado. Então não, eu não acho que Deus seria injusto de condenar pessoas ao inferno. Da mesma forma que Deus falou para Adão que certamente, Adão, no dia que você comer dessa árvore, certamente o dia que comer morrerás. E o que aconteceu? Adão viveu. Deus foi misericordioso e não matou Adão. E aí? A gente sim é merecedor da ira de Deus. Mesmo sendo merecedores, hoje nós temos esperança em Deus, porque Ele se revelou a nós como um Deus salvador. O povo de Israel, ele já foi Senhor dos exércitos, ele já foi Senhor que cura, ele já foi o Senhor que liberta. Mas nesses tempos agora, Ele se manifestou como o Senhor que salva. E Ele veio nos salvar. Ele veio te perdoar. Ele veio demonstrar que existe perdão disponível para você. Então, portanto, receba a Cristo e tenha o seu pecado perdoado. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E é isso aí, meu irmão. Diabo nenhum toma de você. Isso aí, nem a sua própria fraqueza toma de você. Porque o apóstolo Paulo nos diz para nos gloriarmos nas nossas fraquezas. Porque onde está a fraqueza humana, opera o poder e a força de Deus. Diga ao fraco, sou forte. O seu poder, Senhor, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, se somos fracos, meu irmão, se falhamos, temos esperança de estar em Cristo e Cristo nos perdoar da nossa falha. Mas o que você não pode é esquecer de Jesus e achar que só porque você pecou, que você está ruim demais para ir para a igreja. Não existe isso. Isso, na verdade, é orgulho. Isso é orgulho. A pessoa que fala que vai pegar fogo se você está na igreja, na verdade, o problema está nela, irmão. Não é porque
Deus é ruim, não. É porque a pessoa ainda não teve humildade suficiente de reconhecer que ela precisa de Jesus. Quem dera nós. Quem dera nós, se a gente fosse aqui e falasse, se eu tropeçar, se eu errar, eu não vou nem pisar na igreja mais. Meu irmão, na primeira tropicada a gente já não estava aqui mais. Não ia ver ninguém aqui tocando, pregando. Eu não ia ver ninguém. Mas errar estando em Cristo é certeza de que nós seremos perdoados. E não só isso, nós também receberemos dele a instrução para não errar mais. Portanto, estar em Jesus é a melhor solução para a sua vida. Porque se você estiver fora dele e pecar, ninguém te perdoa. Mas se você estiver nele e pecar, você tem um advogado junto a Deus, que é Jesus, o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos segurança. Amém? Essa é a sua bênção, meu irmão. Essa é a bênção que Jacó lutou para perder o nome. Como é que era o nome de Jacó? Como é que era o nome? Jacó significa o quê? Enganador. Então Jacó lutou com o anjo para deixar de ser enganador. Lutou com o anjo. Preciso dessa bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Né? Só sai quando o Senhor me tocar. E ele, Jacó, peleja com o anjo, e depois da peleja, ele muda, ele não é mais enganador, ele é aquele que luta com Deus e prevaleceu. A teimosia de Jacó foi para receber a bênção de Deus, e a bênção de Deus mudou o nome do cara. Agora ele não era mais enganador, agora ele é Israel. Está entendendo? A maior bênção que existe, meu irmão, é a gente receber um toque do Senhor e mudar a nossa vida. Mudar o que fazemos, o que pensamos, o que falamos. Essa é a maior bênção que existe na sua vida. Dinheiro nenhum se compara a isso. Então tudo que vem de resto é lucro. É o resto. Mas o principal a gente já recebeu, que é o perdão pelos nossos pecados. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você estivesse mais empolgado com isso. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Está melhorando. Que você esteja empolgado por dentro, tá? Eu vou pensar que você está reflexivo aí na sua vida e que foi por isso que você não deu um pulo aí, deu uma pirueta, deu uma cambalhota, pulou em cima do... Não, vamos pular em cima do banco é porque é ordem e decência, né? Nós temos que ter ordem na casa do Senhor, não tem problema. Mas eu vou assimilar que é por isso que você não levantou, não deu um glória a Deus, né? É porque você está absorvendo o que eu estou falando. Que bom. Receba aí essa palavra e que ela transforme sua vida. Amém? Desculpa, eu passei 3 minutos do que eu falei que eu ia passar. Eu compenso amanhã, se você vier no culto, eu vou falar só 1h30, que eu ia falar 1h33 minutos. Então, eu vou tirar os 3 minutos de amanhã. Vou falar só 1h30, tá? Venham, vai ser uma bênção. Uma palestra, né? 1h30, você tá doido. Amém, gente? Vocês estão felizes? Que essa palavra faça sentido para você e que você entenda de uma vez por todas que nós já temos tudo o que precisamos em Jesus. Que Ele é a manifestação perfeita da lei e da obra de Deus, e Ele é a obra de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nos nossos lugares. Dá um abraço nessa pessoa aí que está do seu lado. Cumprimenta de novo. Como é bom estarmos reunidos, né? Amém? Apóstolo quer orar? Apóstolo quer orar? Pode. Amém. Vamos orar, clamar ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu favor. Nós viemos neste lugar, Deus, porque dependemos de Ti. Dependemos do seu perdão, dependemos da sua palavra, dependemos do seu ensino, dependemos, Pai, do Senhor. E nós queremos clamar essa noite pelo seu sangue, Jesus. Nós queremos clamar a Ti pelo seu perdão. Nós queremos clamar a Ti pelo seu poder. Deus, nós reconhecemos que nada somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. E só o Senhor pode, Pai, executar a obra perfeita na vida dos seus filhos.
Portanto, Deus, o meu pedido a Ti é que o Senhor, nesse momento, invada os corações com a Sua paz. Invada os corações, Jesus, de cada filho Seu aqui reunido. Nós clamamos, Deus, pelo Seu poder. Nós clamamos, Deus, que toda obra das trevas bata em retirada em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Deus, pela libertação definitiva do Seu povo. Que eles recebam do Senhor a paz, Deus, que eles recebam do Senhor a unção para combater toda obra contrária à vida deles. Que Deus, nesse momento, o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus, repreenda toda obra maligna, Pai, que tentou contra a vida dos seus filhos. Toda obra contrária à vida deles, Deus. Tudo aquilo que Satanás tentou fazer para fazê-los tropeçar, para fazê-los cair, nós repreendemos nesse momento em nome de Jesus. E clamamos a Ti, Senhor, se faça presente, Pai, tirando, Pai, toda obra contrária dentro de nós e colocando o Seu Espírito, Deus. Nós clamamos a Ti pela Sua manifestação sobrenatural. Pai, começa a invadir os corações, e nesse momento nós clamamos, Deus, se há alguém em nosso meio que está enfermo, que precisa de uma libertação, que o Senhor nesse momento, Deus, liberte essa pessoa, que o Senhor nesse momento realize a cura, Deus, sobre cada um que está aqui precisando de uma cura. Nós clamamos a Ti pelo Seu poder, Deus, e clamamos a Ti porque nós cremos quem o Senhor é, cremos que o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, e Deus, nós cremos que o castigo que nos traz a paz, Pai, que não nos trazia a paz, estava sobre o Senhor, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, o castigo que estava sobre nós, o Senhor levou sobre si, e sofreu em nosso lugar, e é por isso, Deus, que nós clamamos a Ti, traga cura sobre cada alma, traga cura sobre cada pessoa, Deus, sobre cada um que precisa dessa libertação do Senhor, que o Senhor realize essa obra redentora na vida dos Seus filhos. E nós clamamos a Ti, Deus, venha o Seu reino sobre nós, que nós venhamos, Deus, sempre estar com os nossos corações voltados à Sua presença, voltados, Deus, ao Senhor, voltados a obedecer a Sua palavra. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, se faça presente em nossa vida, endireite as nossas veredas. Nós clamamos a Ti, Deus, porque reconhecemos quem Tu és e reconhecemos que nada somos. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Espírito Santo, se faça presente em cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Aplaude Jesus aí. Dois rápidos avisos, tá? Primeiro, o batismo em breve nós iremos marcar. Quem aqui não é batizado? Larissa, mas quem? Alguém mais não é batizado aqui? Ah, é só você então que vai batizar, irmã? Que bênção. Já colocou o nome lá? Já? Já colocou o nome? Então tá. Se você sabe de alguém que não é batizado, você fala assim, irmão, vamos batizar, tá? Colocar o nome lá, que bênção, né? Nós vamos marcar aí a pré-eleção do batismo, né? Um curso que a gente faz antes, para você poder entender um pouco mais sobre o batismo, e em breve nós iremos marcar, né? Vamos aproveitar esse calor, para não fazer no tempo frio, para ninguém gripar, né? Igual eu, estou com a rinite aqui atacada, mas faz parte, né? Mas nós vamos marcar em breve, tá? Segundo aviso, amanhã, culto de jovens, tá? Você já chamou quantos jovens? Porque tem 45 dias que tem 30 dias que eu marquei esse culto, e aí na sexta-feira eu falei assim, gente, se vocês convidar uma pessoa, acho que tinha 20, se vocês convidar uma pessoa só, 40 pessoas você vai ter aqui, né, no culto de jovens. Aí, assim, eu não sei se você já chamou algum jovem, mas se você ainda não chamou, já passou da hora de chamar, irmão. O culto é amanhã. Então o que você faz? Chama esse jovem e vem com ele participar do culto, porque é importante a sua presença, tá? Aqui no culto, o que vocês fazem? A gente louva a Deus, irmão, entendeu? A gente vem aqui prestar um culto a Deus, é um culto agradável a Deus, certo? Então, vai ter adoração, vai ter compartilhar a palavra, vai ter oração, tudo que um culto normal tem, só que é os jovens que organizam, entendeu? A diferença? Só isso. Não é só quem está prestando o culto aqui, puxando o culto, porque quem presta o culto é a igreja, certo? Quem vai estar puxando o culto aqui em cima vai ser os jovens. Então que você se empenhe para vir participar e apoiar um jovem que está na sua casa, que às vezes é meio tímido, não gosta muito de ir nos lugares, vem trazer ele que ele vai
encontrar Jesus aqui, amém? Então, se você não chamou ainda, está na hora de chamar. O culto é amanhã às 7h30, nosso culto MAP, e eu espero você aqui, tá bom? Amém? Vamos encerrar? Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós que aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. E você diz amém. Aplaude Jesus aí, irmão.